Muito bem, 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Hoje é quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Estamos de volta com o download da notícia em sua reta final. Hora de abrir espaço novamente para a Gabi Tricânico, que fala direto da Itália. E eu convido também o Vinícius Pichuleco, direto de Brasília, para os comentários desta quarta-feira movimentada no cenário político. Olha que bonito o fundo hoje aí que o Pichuleco arrumou. E a Gabi sempre elegante, hoje com um estilo europeu, né, Vinícius? Ela que está lá na Itália, já está começando a pegar essa mão europeia e ela já está com um estilão bem italianona, aquela italiana mamma mia. Bem-vindo, Vinícius, bem-vindo novamente, querida Gabi Tricânico. Posso começar do fim, Vinícius? Pode, velho. Hoje tem muitos assuntos, Gabi, temos várias pautas, estou falando aqui. Não, vamos começar do início, vamos falar do cancelamento da visita do governador Tarcísio de Freitas, a papudinha, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que aconteceu, hein? O que rola em Brasília? Qual que é o bastidor disso aí, Vinícius? Gabi, está tendo um certo estranhamento, né, por parte do Tarcísio e novamente do nosso então ex-deputado Eduardo Bolsonaro, sobre quem vai vir para a vaga de Senado. Até o Eduardo hoje colocou nas redes sociais e tornou isso público, né? Acredito que a questão do Tarcísio seja uma questão de agenda, mas quando você adia, não há adiamento, né? Acaba com um cancelamento efetivo, então ele vai ter que pedir uma nova liberação. E está tendo a marcha do Nicolas, que está tendo muita repercussão aqui. Brasília, a princípio, está parado, volta hoje do recesso, né? Os processos judiciais também, para quem é advogado, iniciam hoje. E Brasília está pegando fogo. Nós temos a bomba Master, a bomba INSS, fraude, CPMI, orçamento sendo remanejado, marcha de Nicolas, tiro, porrada e bomba. Vamos começar, então, pelo cancelamento do Tarcísio. Qual que é a sua avaliação em relação ao governador do estado de São Paulo cancelar a visita ao presidente Bolsonaro, porque não colou, né? Que ele tinha agenda aqui em São Paulo. Mandou uma nota para a imprensa dizendo que tinha agenda, mas não falou qual era, o que era. A gente está aqui ansioso, aguardando aqui no WhatsApp do governo do estado, esperando qual que vai ser a agenda de amanhã do governador, para a gente tentar entender o porquê, o que ele tinha de tão importante que ele cancelou a visita ao pai-mor dele, né, ao Bolsonaro, porque sem Bolsonaro o Tarcísio não seria governador do estado de São Paulo. Ouviu o conselho de alguém? Isso tem a ver com... Pois não, Gil? Será que ele ouviu o conselho de alguém também nessa questão para ter desistido, pelo menos por hoje? Aí o Vinícius, que é o informante aí dessa situação. Nós temos um mago chamado Mago Kassab, né? Lembrando que Kassab esteve recentemente com o Tarcísio, o partido do qual o Tarcísio compõe, possivelmente pode fechar uma chapa presidencial, a gente não sabe ainda. E está tudo muito obscuro, né, essa situação. De outra monta, Eduardo Bolsonaro, ele acabou hoje, né, saiu em diversas mídias aí fazendo um ataque direto ao Tarcísio, né. E isso é muito incômodo, né, esses ataques de fogo amigo, digamos assim. Então, não sei se você está esperando a poeira baixar para já levar algo mais consolidado, ou se é a orientação do nosso mago aí da política, do Kassabês aqui de Brasília, orientações do próprio Kassab. Isso daí, as cenas dos próximos capítulos vão dizer. Mas aí, né? Vinícius, então já quero entrar num outro assunto. Por quê? Pode falar, Gil. Não, eu só não quis dar o nome, eu só insinuei, mas ele já de cara já soltou o que eu achava que era. A nova rodada da pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta quarta-feira, traz um dado estratégico para a eleição presidencial de 2026. O Flávio Bolsonaro aparece como principal herdeiro do capital político do bolsonarismo. E aí, enquanto o governador Tarcísio de Freitas fica com apenas 21%. O levantamento testa um cenário de fragmentação da direita, que não é novidade para ninguém, todo mundo já sabe, com 2 candidatos do mesmo espectro político, o que na prática abre vantagem para o presidente Lula, já no primeiro turno, né? No cenário ampliado,
o Lula aparece com 48,4% das intenções de voto contra 28% do Flávio. O Tarcísio surge num terceiro, né, com 11%, e entre os eleitores que afirmam ter votado em Jair Bolsonaro em 2022, quase 60% dizem que votariam em Flávio em 2026, enquanto pouco mais de 21% votariam e migrariam para Tarcísio. Os números indicam uma assimetria clara na herança, né, do bolsonarismo e colocam em xeque, Vinícius, a viabilidade eleitoral do governador paulista em uma disputa dentro da direita. Eu queria que você comentasse. Gabi, eu acredito o seguinte, é um momento muito prematuro para se falar em campanha. Ouvi alguns discursos do próprio senador Flávio Bolsonaro, do qual eu gosto muito, tenho respeito por ele, onde ele tenta e ele busca, ao contrário dos seus irmãos, muitas das vezes, uma pacificação. Flávio, nesse sentido, ele é bem tranquilo, bem político, digamos assim, não leva tudo para o fígado, e ele busca aí uma pacificação, uma centralização em um nome, como ele já deixou muito claro, ele quer fazer uma construção política. Falo prematuro, Gabi, porque tem vários cenários ainda que são prematuros a serem analisados. O nome Ratinho Júnior, por exemplo, é um nome do qual a gente não sabe o impacto dele nas massas. Ele tem uma questão muito regionalizada ainda. Então, o próprio nome Flávio, a gente não sabe até qual ponto essa questão vai se desenrolar aí do Bolsonaro, sua prisão, essa questão da prisão domiciliar do Bolsonaro. Diga-se de passagem, nós temos um ex-presidente, Fernando Collor, que também está cumprindo pena em casa, domiciliar, de tornozeleira e tendo suas atividades parlamentares prestadas. Então, tem muita coisa em voga. Temos, recentemente aqui em Brasília, vários questionamentos sobre a investigação do Banco Master, sobre a questão que o Dias Toffoli vem tomando postura essa que foi muitas vezes criticada no Lava Jato e está tendo alguns abusos de maneira bem piores que o então juiz Sérgio Moro teve. Temos também a questão do INSS, nada se fala mais de INSS, mas e aí, será que todas essas operações, Oberclean, Carbono Zero, a operação do Banco Master e o INSS vão em algum momento se ligarem? Estamos falando de um total de quase 1 trilhão de furo de corrupção. É uma vergonha. Então, assim, não que a prisão do presidente Bolsonaro seja algo um completo absurdo por tanto de mandatos, pela questão que ele está, mas também nós temos outros fatores permeando isso. Então, acredito que isso vai impactar na questão da campanha presidencial, vai impactar em todas essas pesquisas de agora, e não acredito que o senador Flávio vai querer chegar com a direita fragmentada para as eleições, até porque isso é muito, muito ruim para a própria direita, para a própria família Bolsonaro. Lembrando, se o Lula ganhar, é ruim para Bolsonaro, que a chance dele ficar preso é maior. Então, para a direita, para a família Bolsonaro, é importante uma colisão, uma pacificação e uma unificação em um nome para que eles alcancem a presidência, a alternância do poder e alcancem aí o êxito de uma possível pressão, como vem sinalizando, de pegar mais cadeiras do Senado para assim pressionar o STF, que constitucionalmente falando é o único meio. Colocaram o Tarcísio ali depois da Munjaro, viu, Vinícius? Agora eu vou jogar a batata quente pro Gil. Ô Gil, você acha que o Flávio Bolsonaro abriria mão para viabilizar a candidatura do Tarcísio ou eles estão guerreando? Não, estão guerreando. Inclusive, hoje ele declarou o seguinte, que ele tem o DNA Bolsonaro e que ele é muito mais articulado que o Tarcísio. Durante as declarações que ele deu hoje, falando sobre essa questão, falou, não, porque dizem que ele não é articulado, né? Ele falou, não, eu sou mais articulado que o Tarcísio e tenho o DNA Bolsonaro. Então, ele também já jogou. Eu acho difícil. Agora, precisa ver se não vem uma ordem, né? Se o pai mandar, aí já é diferente, né? Às vezes aqui na rádio a gente quer fazer algumas coisas, mas se a chefe manda, a gente obedece. E lá também não é diferente, não. Então, você tá rindo, né, Gabi? Você sabe o que eu tô falando. Então é assim que funciona, sabe? Você tem um líder. O líder tem uma coisa na cabeça que você não consegue acompanhar. Então, por isso que a gente obedece. Por isso que nós não somos líderes. O líder tem essa ideia. É como aquela
tela que você costura, o líder vê a tela de cima, então ele está vendo o desenho que está sendo feito. Quem olha por baixo só vê retalho de linha e não entende nada, e fica questionando. Aí a mesma coisa, se o direto da papudinha, o Bolsonaro falar, não, você vai sair porque o candidato é o Tarcísio, missão dada, missão cumprida, que é o lema da família. Agora, se depender dele, eu acho que ele não sai. Ô, Gil, Vinícius, tem a carta de próprio punho do Bolsonaro falando que o candidato era o Flávio. Isso aí pode mudar? Testamento. Isso é um testamento. Política, ao meu ver, tudo muda. E a política é um sistema, um organismo em constante transformação. Nós temos que analisar o seguinte: pode ser uma estratégia do presidente Bolsonaro, até para testar, né, o nome da família, nome de Flávio e tudo, e haver composições. Composição vai ter que existir. O nome Flávio é forte por conta da questão Bolsonaro, a prisão do Bolsonaro, de certa forma, o impulsiona também, mas sozinho também Flávio não ganha. Da mesma monta, Tarcísio sozinho não ganha. Então, ou vai ter que ter uma pacificação e uma união, ou sair dando tiro para tudo quanto é lado, fogo amigos, parece PP. Então, assim, e a gente não sabe também o desdobramento das investigações, Gabi. O Congresso está retornando agora. Nós temos a discussão do remanejamento do orçamento, nós temos uma overclean que está em curso, nós temos a carbono zero que está em curso, nós temos uma operação compliance zero que está em curso. Eu fiz até um resumo, depois esse é um ponto que nós vamos abordar. Nós estamos falando de quase 1 trilhão de fundo de corrupção que o governo vai ter que cobrir. Isso impacta no PIB brasileiro, isso vai impactar a população. Essa questão do FGC com o rombo do Banco Master, assim como o INSS, nós cobrimos o rombo do roubo que ocorreu no INSS, nós estamos falando de um dinheiro, não existe comida grátis, vai ter que sair de algum lugar. Isso direto impactando o brasileiro, o crédito vai ficar mais caro, a inflação possivelmente vai aumentar, as nossas tendências para o mercado, insegurança vai ser muito ruim. Hoje o Banco Central liquidou mais um banco, virou moda agora no Brasil a gente fechar bancos. Então é algo muito preocupante. Isso tudo em 4 anos de governo. Então vamos ver. Tem muita água para correr ainda debaixo da ponte. Pois não, Gabi? Antes da gente entrar nesse assunto do Banco Master, né, desse bastidor aí de Brasília, eu quero que coloque as imagens do helicóptero que está acompanhando a caminhada do Nicolas Ferreira, o deputado do PL de Minas Gerais, entre Minas e Brasília, que ganhou uma repercussão nacional nas últimas horas, e não apenas pelo trajeto de 240 quilômetros, gente, mas pelo aparato que passou a acompanhar essa comitiva. As imagens que circulam nas redes sociais mostram pelo menos 5 helicópteros sobrevoando parte do percurso, que chamou a atenção e impulsionou a viralização do ato. De acordo com apoiadores, empresários de Brasília, de Goiânia e representantes do agronegócio, tem oferecido um suporte logístico a essa mobilização, incluindo pontos de apoio ao longo do caminho. E o movimento também recebeu a adesão de outros deputados federais, estaduais, lideranças políticas de diversas regiões do país. As imagens dividem aí opiniões na internet e colocam o nome do Nicolas, né, entre os temas mais comentados nos últimos dias, em meio a outros assuntos de grande repercussão nacional. Então, para a gente encerrar, queria que você comentasse, Vinícius, sobre essa caminhada do Nicolas, porque tem vídeos na internet eles correndo, gritando como se fosse no exército, enfim, helicóptero, tá muito luxuosa essa caminhada, né? Não está igual aquelas até Aparecida do Norte, como no nosso estado de São Paulo, né, Gil? Não, sem dúvida nenhuma, isso está meio missão impossível, sabe? Helicópteros, caminhadas, corridas e gritos de guerra. Eu fiquei sabendo que você vai acompanhar amanhã, Vinícius. Se você for, você vai estar lá presente amanhã. Então, aí você já é convidado a voltar comigo e com a Gabi aqui. Né, Gabi? Para dar um resumo da sua participação. Claro! Não, amanhã ele vai entrar ao vivo com a gente. Imagina, tem alguma dúvida? Então você entendeu, né, Vinícius, como funciona a questão da ordem? Você entendeu como funciona essa questão da ordem? Pode e obedece quem tem juízo. Então, para falar sobre a sua participação nessa caminhada ao vivo no download, que nós queremos esse resumo. Entendeu? Ô Gil, eu consultei algumas lideranças, né, do PL, da qual eu respeito muito,
que é o líder do Rio de Janeiro, do Rochas Cavalcante. Não está em Brasília, está em viagem com a família, aproveitando aí o restante do recesso. Pedi alguns conselhos para ele e pedi permissão. Estarei aí indo verificar a questão da caminhada do Nicolas. Como eu falei com ele, é uma opinião minha, tá, Gil? Tá, Gabi? Acredito que está um pouco desfocado o propósito, né? Mas é salutar a questão do movimento que o Nicolas está fazendo para chamar a atenção, um apoio de diversos empresários. Goiás é conhecido pela força do agro, né? Assim como o Mato Grosso. Então, a questão dos helicópteros, de frigoríficos apoiando esta manifestação popular está sendo feita. Lembrando que as autoridades policiais falaram que o Nicolas não comunicou essa questão, que pode correr risco nas rodovias em função disso. Estarei me juntando porque observei que não está tendo cobertura jornalística disso, então vai ser um furo da Guardiã, até para entender essa pauta de uma forma mais clara. E eu acredito que seja isso. O clamor de Nicolas, que foi um candidato muito bem votado, que teve seus votos live do presidente Bolsonaro, que juntou mais de 1 milhão de pessoas online, mostrando a força do presidente Bolsonaro, a força do agro, e aquilo que eu estou te falando, Gabi, alguém vai pagar por esses furos que estão ocorrendo dessas investigações. Certo, é o povo, e é o povo através dos empresários, é o povo através da população, é o povo através de impostos. Não existe conta grátis, alguém vai ter que pagar a conta da fatura do INSS, do Banco Master e afins. Então vamos ver como é que vai ser essa postura. A caminhada do Nicolas acho muito salutar, só vejo, ao meu ver, reafirmo, a falta de foco específico desta caminhada, mas é algo salutar, é algo que está chamando atenção, está fazendo barulho, como todos os movimentos. Bolsonaro, que aí está por trás, juntamente com alguns parlamentares. Vamos ver. 18 horas e 48 minutos, Gabi e Vinícius, a gente tem 10 minutos para a rádio. Se ultrapassar, a gente continua no YouTube, mas para a rádio a gente tem 10 minutinhos. Vamos falar do banco, Gabi? Vamos falar do Banco Master. A esposa do Alexandre de Moraes pegou um caso que está com o Toffoli, né, Vinícius? E, além disso, eu queria que você falasse, né, resumisse e falasse uma linguagem mais popular em relação a esse 1 trilhão de rombo que o brasileiro vai ter que arcar por conta aí de todas essas confusões. Overclean, compliance zero, esse monte de operação aí que é só desvio de dinheiro de tudo quanto é lado no nosso país. Gabi, eu fiz um exercício matemático, até por conta da minha especialidade em orçamento, e eu resolvi avaliar um aproximado, porque ainda não temos um número exato, porque o Banco Central está apurando, e também a questão do rombo do INSS, e eu trouxe para vocês alguns números que já são públicos, para a gente poder ter ideia do que estamos falando, né? A liquidação do Banco Master, ela não se resume apenas no Banco Master, ela também envolve os fundos de créditos ligados ao Banco Master. Então, sendo de uma forma bem didática, de recursos públicos que estão envolvidos nisso. Estamos falando do FGC, recursos públicos do Banco Master, 41 bilhões que nós, brasileiros, vamos ter que arcar. O FGC sai de todos nós, brasileiros, com a segurança de todos os bancos. Já a liquidação recente agora do Banco Will, que também estava ligado ao Banco Master, o Will Bank, 6,3 bilhões. Fundos de pensão públicos ligados ao Banco Master, 2 bilhões. Então, total de valores de fundos públicos, 49,3 bilhões de reais. Passando agora para recursos privados, né? Fundos de investimento administrados pelo Banco Master, 14,4 bilhões. Aporte anunciado no fundo Fictor, que inclusive este fundo, o fundo Fictor, havia anunciado a compra do Banco Master e depois declarou falência, uma semana depois. 3 bilhões. Total de fundos privados, 17 bilhões. Número consolidado da queda Banco Master e seus correlatos, aproximadamente 66,7 bilhões. Voltando agora ao colapso em INSS, fraudes, prejuízos aos nossos aposentados. Em questões de números, estamos falando de mais de 2,4 bilhões já ressarcidos aos aposentados. Total de questões de fraude, 6,3 bilhões, ou seja, falta muito ainda para poder reparar o dano aos aposentados. Então, somando de uma forma até bem rústica disso tudo, que a gente ainda não tem um aparato
preciso devido às apurações que estão sendo feitas junto ao Banco Central, junto ao TCU, junto à CGU, nós estamos falando de quase 1 trilhão, gente. 1 trilhão de reais. Isso mexe no PIB brasileiro. Isso vai ter consequências econômicas. E alguém vai ter que pagar a conta. Vocês têm alguma dúvida que quem vai pagar a conta somos nós, brasileiros? E o problema é o que está sendo falado muito em Brasília, a postura do então ministro Dias Toffoli sobre a guerra que ele mesmo está colocando, um impasse junto à PGR e à Polícia Federal quanto às provas e até qual ponto isso é salutar. Isso está sendo feito para essas provas serem anuladas lá na frente e gerar tudo uma pizza? Mas quem que vai pagar a conta? Somos nós? Agora, recentemente, um dos empresários envolvidos em um dos fundos do Banco Master tem como sua advogada a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que está no inquérito sigiloso. E aí, como que vai ser essa questão? São pontos e interrogações que Brasília muito se questiona. E, recentemente, vai ter uma decisão do presidente do STF para avaliar, a pedido de alguns deputados, senadores e outras entidades, sobre a postura do ministro Dias Toffoli na condução do caso Banco Master e como vai ficar isso. É uma situação muito delicada de Brasília. É um colapso do poder. Eu brinco que é a bomba master acumulado com a fraude do INSS num cenário overclean, onde você pega metade do Congresso. É uma vergonha. É o cenário que Brasília hoje passa. Lamentável mesmo, né, Gabi? Vamos já acompanhar, então, né, Gil, as cenas dos próximos capítulos, porque não está fácil. Todo dia esse angu, ele é mexido, e aí vem uma cebolinha queimada com um novo episódio. O que mais me assusta, agora sim, né? O que mais me assusta nessa questão toda são as cifras. A gente passou, quando a gente achou que o Petrolão tinha um número exagerado, veio a Lava Jato, que trouxe à tona assim, números incalculáveis, quantias encontradas em apartamentos, em caixas, em e entre outros lugares. Agora vem esse escândalo com números que você não tem noção de qual espaço ocuparia se você colocasse todo esse dinheiro no local. Quer dizer, a gente estava horrorizado com um apartamento que tinha algumas caixas, você já tenta materializar essa cifra, é impossível. Então eu acho que isso assusta demais. E tem uma observação, esse banco que foi liquidado agora, fazendo parte, o Will Bank, você sabe que 60% dos clientes é lá do Nordeste, todos eram pequenos investidores. Então são pessoas que não foram lesadas, elas foram roubadas, né? Isso é lamentável. E muito mais, o envolvimento de pessoas tão fortes no cenário político e judiciário. Isso também é outra coisa que chega a ser inadmissível. Ô Gil, só um Tá bastidor. certo, acho que é isso, né, Vinícius? Suas Brasília. conclusões finais, Vinícius, por favor. Um bastidor que circulou hoje em Brasília, que ao meu ver soou como uma ameaça. Falaram que o presidente do Banco Master, Vocaro, poderia fazer uma delação. Inclusive, um de seus advogados largou sua defesa em função da contra-delação. Então, são movimentos que acontecem em Brasília que deixam alguns recados. Vamos ver essa situação, salutar aí a marcha do Nicolas. Amanhã vamos estar lá com a cobertura da Guardiã da Notícia, junto com o Pichuleco. Mas eu acredito que essa caminhada tem que ser uma caminhada não apenas pela liberdade de Bolsonaro, mas também pela liberdade do Brasil, em uma situação que hoje nós estamos envolvendo a falta de controle das nossas instituições. E isso vai muito além de uma prisão de um ex-presidente da República. Isso vai de toda a nossa construção republicana. É algo para se refletir. Tá certo, Vinícius. Obrigada pela sua participação. A gente aguarda você amanhã, direto da caminhada do Nicolas. Ele vai estar no Goiás ainda, porque são 240 quilômetros. Eu nem tenho ainda a nomenclatura aqui de quantos quilômetros eles já correram. Mas com esse aparato todo aí, com helicópteros, 5 helicópteros, estrutura, eles devem chegar antes do domingo lá em Brasília, né, Gil? Um pré-teste para aquela caminhada de Compostela, 400 e tantos quilômetros, eles vão fazer 90, né? Então já é uma prévia para poder se preparar para depois pagar a promessa na caminhada de Compostela, quem sabe, né? Gente, muito obrigado, foi fantástica essa participação,
muito esclarecedora. Então amanhã Obrigado, nós teremos a segunda parte dessa história. Já fica aqui de aviso para os nossos que nos acompanham pela rádio e pela internet. Obrigado, Gabi. Obrigado, Vinícius. Amanhã nós estamos de volta e continue aí na apuração. Fantástico, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Muito cuidado com a câmera aqui, gente. Obrigado. Até amanhã, então. Obrigado, Vinícius, e obrigado, Gabi. Obrigada, boa noite. Até amanhã.